Bem, esse vídeo aqui é para esclarecer alguns pontos bíblicos que alguns fanáticos e alienados do sistema religioso distorcem totalmente a ponto de trocar a verdade pela mentira. Eu vou tratar aqui de alguns assuntos para o vídeo não ficar muito longo e depois eu vou trazendo outros pontos também. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Bem, o primeiro ponto é o uso da barba. A maioria dos templos cristãos evangélicos, eles passam uma visão totalmente contrária às escrituras acerca do uso da barba. Alguns irmãos da congregação cristã no Brasil que eu já presenciei, por exemplo, eles chegam a ir mais além, cometendo heresias ao afirmarem que o homem que usa barba é porque está com um espírito contrário e etc. Ou seja, para a maioria das denominações, inclusive a congregação cristã no Brasil, o uso da barba não é bem visto. Eles não chegam a dizer que é pecado, porque isso seria uma heresia frente ao que as escrituras mostram, mas eles criam um preconceito tão grande quanto a barba e eles inventam tanta coisa em cima da barba que muitos irmãos que até gostam de ter barba deixam de fazer uso dela porque encaram isso como desobediência à doutrina da igreja. E é aí que entra uma grande controvérsia. Devemos obedecer à doutrina da Bíblia ou de um templo? Devemos obedecer aos homens ou a Deus? O ensinamento contrário às escrituras que diverge daquilo que as escrituras ensinam é uma doutrina ou heresia? Então vamos entender o que as escrituras nos mostram a respeito da barba. Antes é bom a gente observar que o uso da barba ele é bíblico, não que é pecado ou errado não usar a barba, mas muito menos fazer uso dela. O que eu quero dizer com isso é que assim como o cabelo comprido ele é honroso para a mulher, a barba é honra para o homem. Então vamos ver agora o que as escrituras dizem a respeito da barba. No livro de Salmos, capítulo 133, verso 2, o salmista faz uma bela referência à barba de Arão. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. As diversas leis que o Eterno deu a Moisés, Deus fez questão de especificar o cuidado com a barba para não danificá-la. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Ao contrário do que a congregação tenta ensinar, que o uso da barba seria falta de higiene, uma vez que os irmãos costumam se saudarem com o ósculo santo, que é o beijo na face, então como ficariam esses ensinamentos humanos diante dessa passagem bíblica? E disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. Se Amasa entrasse hoje dentro da CCB com essa mesma barba que Joabe o beijou, com certeza ele não seria saudado. Não farão calva na sua cabeça e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Veja o cuidado e a importância que o Eterno dava não só para o cabelo, como também para a barba. Então tomou Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Essa passagem ela é muito interessante porque ela mostra como a barba ela tinha sua importância. Nessa época, ter a barba raspada ela era motivo de vergonha e humilhação, o que hoje para muitos é sinônimo de orgulho e santidade, mas não é isso que as escrituras mostram. Como vemos aqui nessa passagem, Hanum tomou os servos de Davi e para envergonhá-los e raspou metade de suas barbas. E continuando, o texto mostra que o rei Davi mandou os seus mensageiros avisar aos seus homens que os deixassem em Jericó até que a barba daqueles homens voltasse a crescer. E só depois que a barba tivesse crescido é que aqueles homens estariam novamente na frente do rei Davi. Davi ele compreendeu que aqueles homens eles estavam envergonhados por estarem com suas barbas raspadas e quis preservá-los de mais humilhação e constrangimento. Então mais uma vez vemos aqui a importância que tinha a barba para os israelitas e na verdade tem até hoje. A maioria dos judeus preservam essa tradição até os dias de hoje. Bem, existem outras passagens
passagens que mostram que a barba era motivo de honra para os homens profetas e sacerdotes de Deus. Infelizmente, o que antes era motivo de honra, hoje os homens transformaram em motivo de vergonha. Bem, voltando aqui ao Novo Testamento, Paulo ele não dá nenhum ensinamento a respeito da barba. Então, quando não se acha uma base para determinado assunto no Novo Testamento, nós devemos recorrer ao Velho Testamento para entender o que o uso da barba representa. Também podemos entender que se Paulo e os apóstolos não passaram ensinamentos sobre a barba, se pode ou não raspar, se entende que tanto faz ter barba ou não ter. Não altera a consagração e nem a vida espiritual de cada indivíduo com Deus. Então, cada um deveria ter a liberdade de escolher ter ou não ter sua barba. Mas não é isso que acontece em algumas denominações cristãs, que criam ensinamentos que fazem com que você enxergue aquilo que era certo como se fosse hoje errado. Se Paulo ele não mandou raspar a barba e nem mandou deixá-la, se entende que para o Senhor não importa quem tem barba e quem não tem. Se não importa para o Eterno quem é o homem para poder determinar o que o seu próximo deve fazer. Então fica aí o entendimento. Bem, existe um outro ponto também que eu gostaria muito de abordar e é sobre a saudação. Algumas denominações, elas têm o péssimo hábito de ensinar os seus membros a saudarem apenas os seus irmãos na fé e ignorar a saudação de outros irmãos, como se só aquela saudação fosse recebida por Deus. Então, infelizmente, é muito comum no meio evangélico cristão o irmão da igreja A não saudar o irmão da igreja B, por terem saudações e ensinamentos diferentes, salvo as exceções aqueles irmãos e irmãs que se deixam guiar pelo Espírito Santo e pelo conhecimento das Escrituras, e não por um evangelho distorcido ensinado nos templos. Então vamos ver agora o que Cristo ensinou sobre isso. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Veja aqui que Cristo ele questiona os seus discípulos, dizendo que galardão eles teriam se amasse só os que vos amam e se saudasse somente aqueles vossos irmãos. E Jesus Cristo ele continuou comparando esse tipo de pessoas que só saudam seus irmãos com os publicanos, que eram os hipócritas da época. Assim acontece hoje. Grande parte das denominações religiosas se acham o único caminho, acham que a sua saudação e o seu batismo são os únicos que agradam a Deus e desprezam os próprios ensinamentos de Cristo. Acham, por exemplo, que o batismo da igreja A é o certo e o batismo da igreja B ou C é errado. É uma outra heresia, até porque antes que viesse a existir os templos que hoje conhecemos, o batismo nas águas já existia. Achar que a minha igreja exerce o verdadeiro batismo só porque acrescenta ou não uma frase a mais na hora de realizar o batismo é heresia. Eu te batizo ou te batizo ou vos batizo, não importa, isso não é fundamento que serve para invalidar ou validar o batismo, porque sendo te batizo ou eu te batizo ou eu vos batizo, é tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome do Senhor Jesus, Deus Pai e do seu Santo Espírito é que o batismo é validado no céu. Te batizo ou eu te batizo tem a mesma conotação, o mesmo significado, porque é o homem quem está ali realizando aquele batismo e o próprio Cristo ele ordenou ao homem que batizasse, mas o que importa é que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, querer invalidar o batismo de outras denominações apenas por não dizer te batizo é querer tirar o texto do contexto. É mais uma maneira que não tem o menor cabimento que os templos usam para se acharem melhores que outros. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ele deu mandamento aos homens cristãos para batizar. Portanto, é o homem que está fazendo o batismo, mas respeitando o que Cristo ensina. Apesar de algumas denominações pronunciarem eu te batizo, está correto, porque ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não em nome de si mesmo. Então não faz o menor sentido querer invalidar o batismo de outras denominações por esse fundamento apenas, sem pé e nem cabeça. Veja o que João Batista declara. João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós
vós está um, a quem vós não conheceis. Observe que João Batista diz: eu batizo com água. Ele assume que ele batizava. Se fosse errado dizer eu batizo, ele teria dito apenas batizo com água. O importante é entender todo o contexto. Independente de ser eu te batizo ou te batizo, ninguém está batizando em seu próprio nome, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São esses três nomes que estão sendo usados para realizar o batismo. No entanto, estão reconhecendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como os autores desse evento espiritual. Bem, esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e em suas redes sociais, para que outras pessoas venham a se despertar da cegueira espiritual que se camufla nas entrelinhas das escrituras dentro dos templos religiosos. Se você também desejar receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um novo vídeo aqui no canal, é só você se inscrever e ativar o sininho em todas, conforme mostra a animação abaixo do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.